Olá, galera do rafting, do balonismo, mergulho livre, do truco e de outros esportes radicais. Coloquei o truco, tá vendo, Zé? Boa. Começa aqui mais um episódio de Outcast, o podcast que fala sobre música alternativa e o universo que a cerca. Sempre lembrando, aponte seu celular para o QR Code que aparece na tela, faça a sua contribuição com o seu Pix, né, que vai ajudar esse podcast a sobreviver às agruras desse mercado todo em chamas. Enfim, se você não quiser apontar o seu celular, você sempre pode pegar, tem ali na descrição do episódio a chave Pix também, vai lá, chama a família, pede para todo mundo contribuir, por favor, é importante. E você, youtuber, já sabe tudo o que tem que fazer, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho, conte pra todo mundo que a gente toda semana tá com um episódio novo aqui. Eu sou Maurício Gaia, do meu lado está aqui Zé Antônio Algodual. E aí, Maurício. Tudo bem, Zé? Quanto tempo, hein? Pois é, um dia. Eu sempre entrego, mas é brincadeira. Mas estou muito feliz hoje que o nosso convidado é um dos meus guitarristas prediletos de verdade, assim, um cara que tem um estilo único. Foi fundador de uma banda muito influente, que é a Violeta Outono, toca no gong, faz muita coisa. E, além de tudo, é uma das pessoas mais queridas e generosas da cena. Não há quem o conheça que não goste, não admire Fábio Golfetti. Oh, obrigado, Zé. Somos todos fãs aqui. A gente somos fica fãs. até aqui na timidez, mas eu agradeço aqui o convite de vocês, estar aqui participando do podcast. Não, Fábio, eu É que sempre agradeço. é uma honra estar aqui. A gente que agradece, a gente que conversando agradece. Não, Fábio, você não sabe o quanto eu ia nos seus shows e olhava e falei, puta, que maravilhoso, assim, cara. Tipo, 2 membros. é incrível, cara. Tipo, até hoje, assim, tipo, você me influenciou muito como guitarrista mesmo. Inclusive, devo confessar pra vocês, cara, que no sábado agora eu fiz um show no Sesc Pompeia, tocando Beatles e Stones, e a gente teve a presença de Fábio Golfetti. A gente teve a cara de pau de começar tocando com Tomorrow Never Knows, e na hora que eu olho eu já vejo o Fábio ali. Eu falei assim, cara, eu errei, porque eu pensei assim, cara, eu tô tocando isso porque eu via ele tocar. Foi muito emocionante. Não, mas foi muito legal. Eu adorei a versão que vocês fizeram aí, né? Juntou com um pouco de Within, Without. Porque tinha cordas. Foi super legal. Foi um showzão, aliás. Que bom. Adorei. Cantei todas as músicas. A gente gosta, Beatles e Stones não tem como, tem né? como, Tipo, né? É um repertório que é certeiro também, certeiro. né? É um repertório que é São certeiro. músicas que não tem como, são as de música pop, são as melhores que já foram escritas. Exatamente. Ou não as melhores todas, mas são. E tem gente que não hits. gosta de Beatles, não consigo entender isso. Isso aí Mas tudo bem, gosto disso. sim, Se lamenta, né? Já diria minha avó, Dona Guigui, Dona Guiomar. Ô, Fábio, eu até estava comentando com o Zé um pouco antes da gente começar a gravar. Sua formação acadêmica, você é arquiteto, né? Sim, O que tem na água das faculdades de arquitetura que tanta gente que passa por lá vira artista, músico, assim, o arquiteto mais conhecido do Brasil, Chico Buarque, né, fazendo uma pesquisa rápida, Tom Jobim passou por faculdade de arquitetura, mais recentemente a gente tem, sei lá, Herbert Viana, até o cara lá, o Humberto Gessinger, né, o pessoal do Rumo, né, um monte de gente saiu de lá, você, Zé Antônio Algodual, que eu não sabia disso, eu também não sabia também dessa. passou em faculdade de arquitetura. O que Belas vocês têm? Vocês jogam ácido na água de lá, bicho? Não, o que eu acho que acontece, pelo menos na minha época, a gente também conversava muito sobre isso. Eu estudei na faculdade da USP, Na FAO. Na FAO da USP. E acho que 50% dos alunos que entravam viravam arquitetos. E, como a FAO também era uma escola que ela tinha 4 disciplinas dentro da arquitetura, ela tinha uma parte de comunicação visual, desenho industrial ou design, arquitetura e planejamento, e tinha uma outra a outra era planejamento e paisagismo. Eram 4 áreas distintas. E o que a gente achava, principalmente, é que é o seguinte: muitas das pessoas que escolhiam fazer a arquitetura é porque não se encaixava em nenhuma das outras áreas de exatas e humanas. Então, você é arquiteto. A arquitetura sempre foi tratada na época do vestibular, pelo menos na época que eu fiz vestibular, ela tratada à parte. Tinha humanas, exatas, biológica e arquitetura. Então eu acredito que muita gente que tinha assim gostava de alguma área exata, talvez matemática, coisa assim, mas também tinha uma vocação pro lado artístico, acabava indo para arquitetura. E na faculdade de arquitetura você descobriu outras coisas.
No meu caso, por exemplo, eu terminei a arquitetura, fui até o último ano, cheguei a trabalhar como arquiteto algumas vezes, até recentemente, mas dentro da faculdade, eu nunca fui um arquiteto focado em construção, em desenhar casas, coisas assim. A gente sempre fazia uma arquitetura mais, talvez até ligada mais ao planejamento, uma coisa mais de visionário, mais de cidades, coisas ligadas, um pouco também ligada à arte, coisas mais utópicas. Então, a gente tinha sempre uma ideia de levar a ideia da arquitetura com mais de pensamento, um pensamento como uma artístico. expressão artística. Exatamente, porque a gente falava assim, depois desses 5 anos a gente não vai ter mais oportunidade de fazer isso, a gente vai ter que cair numa real de trabalhar sendo um arquiteto. Hoje em dia os arquitetos, muitos viraram decoradores, que pra gente, nessa época da faculdade de arquitetura, a gente achava que isso não era uma função de arquiteto, né? Então eu acho que um dos fatores é esse quando você tem 18 anos, você não sabe exatamente que caminho você vai seguir. A arquitetura era um que pegava quem não estava interessado nas outras áreas, né? Entendi. Você já tocava na época? Já tocava. Eu toco desde os 13, 14 anos. Eu comecei a estudar violão. Depois eu passei a tocar guitarra com 17 para 18 anos. Mas na FAO foi onde eu comecei a formar meus grupos, minhas bandas mesmo. Foi lá que eu conheci o Nelson Coelho, que tocou comigo no Zero. Depois ele tem o Dialeto hoje. O Alberto Birger, que era do Now, aquela banda Now. O Gilles, ele participou do Zero, mas depois ele foi pro Lune. E o Cláudio também, coincidentemente, é arquiteto, mas ele era da Faculdade de Santos. Mas como a gente tinha uma ligação antes do vestibular, ele era amigo do Gilles, da banda. Então a gente formou a banda na FAO mesmo. Entendi. E só quando veio o Guilherme Snar, a banda já existia, e o Guilherme veio de outra área, ele veio de uma área de moda, de design de moda. E aí a gente, quando juntou a banda... aí nós decidimos isso Zero, né? Isso já o Zero, Mas até o Zero, a gente levou uma banda durante uns 4 anos, que foi mudando de nome, mas fazia um som um pouco mais experimental, não era... Ultimato. Ultimato. A gente teve um... Primeiro chamava Lux, depois mudou o nome para AMT, igual Acid Mother's Temple, que a gente estava falando, coincidentemente. Depois Ultimato até virar o Zero. Mas, na verdade, eram os mesmos integrantes. Mas o Zero, antes do Guilherme, era outra coisa também, né? O Zero, o Zero ele surgiu com a gente. Sim, você diz, com o Guilherme. Né? O que aconteceu é que a gente tinha essa banda, que era uma banda que a gente chamava de No Wave, era um jazz experimental meio punk. E o Guilherme veio e colocou letras em cima dessas músicas. E aí a gente, obviamente, achou um nome, decidimos pelo Zero, por esse nome. E a banda continuou com esse repertório meio alternativo, era um repertório até um pouco mais radical, não era pop exatamente. Aí na época, cada um de nós queria fazer um tipo de som. Eu e o Cláudio, a gente queria fazer um som psicodélico, o Alberto tinha um lado mais do funk que ele curtia, o Gilles saiu logo, e o Guilherme queria realmente continuar o caminho pop, o Nelson mais radical, o Nelson, o som dele é bem mais intrincado, sofisticado. Então, o que aconteceu? A gente chegou Zero até um ponto, gravamos um compacto pela CBS, que teve uma pequena divulgação, mas aí a banda, por alguma razão, musicalmente já não estava curtindo, a gente não estava se entendendo. Teve um EP, não teve um EP do Zero? Não, então, aí logo após esse compacto, todos nós se separamos, cada um formou o seu projeto. E aí o Guilherme continuou, só que ele recrutou outros músicos, amigos da cena ali, que era o Eduardo Amarante, do Azul 29, que já não está com a gente, o Fred Hayat, o Atos Costa, que era o baterista, e o Rick Vilas Boas. Todos eles faziam parte já da cena dos anos 80. E aí ele formou um Zero mais direcionado para a ideia que ele tinha de fazer uma música um pouco mais pop, mas ainda tem uma sofisticação até meio progressiva, assim, naquele primeiro Zero. Talvez pelo Fred, que era do Metrô, e pelo... o Fred não era do Metrô, mas tinha uma ligação, assim, um pouco com o progressivo, o Eduardo Amarante. Então, o Zero, ele foi um pop o segundo Zero, foi um pop que já foi para um lado também um pouco mais sofisticado no pop. Entendi. Mas acho que foi até bem... Até que tocou, né, o Zero. Tocou, o Zero, eles fizeram... Essa formação do Zero chegou a ganhar disco de ouro, eu acho, se eu não me engano, eles venderam, acho que mais de 100 mil cópias na época, acho que então, lembro foi bem, tocou em rádio, tocou em rádio bastante. Inclusive o Violeta, nessa época, o Violeta abriu vários shows do Zero.
No começo porque a gente separou, criou um mal-estar no começo, porque todo mundo separando, né? Mas aí depois a gente viu que dava para fazer alguns shows juntos. A gente tinha um produtor, que era um agente, que marcava shows tanto pro Zero e pro Violeta. Então aí, em algumas ocasiões a gente fez shows juntos. E como é que surgiu o Violeta de Outono, Fábio? Então, o Violeta, assim, eu já conheci o Cláudio desde essa época, né? O baterista, a gente conhecia ele desde ainda do Ultimato, desse projeto anterior. E no Zero a gente já estava com essa ideia de fazer um som mais psicodélico, então a gente já montou uma banda, um trabalho paralelo para tocar essas músicas. Só eu e o Cláudio, dois. Isso foi em 84? 84, é. Aí o que aconteceu foi que a gente falou, precisamos de um baixista, claro. Aí o Ângelo, que é o baixista, era meu amigo de infância. A gente tinha, de adolescência, assim, desde os 14 anos, a gente tinha amizade e a gente tinha uma afinidade musical muito grande. A gente ouvia todos os discos juntos, comprava disco no Museu do Disco, sei lá. A gente tinha uma história já de gostar das mesmas coisas. Só que ele não era músico, ele já tinha tido aula de violão com o mesmo professor que eu tive, de música erudita. E aí eu falei, Ângelo, assim, a gente tá querendo fazer um som assim, meio psicodélico, meio na onda de Beatles, assim, Pink Floyd, tá? Você não quer tentar tocar baixo? Ah, posso tentar. Eu tocava um pouco de violão, né? Então aí a gente pegou um baixo emprestado, ele pegou do Carl Hamburger. Do diretor Carl Hamburger. Isso, ele mesmo, é amigo nosso, né? Eles estudaram juntos. Aí o Carl emprestou o baixo pra gente, aí a gente começou a ensaiar, aí ficamos mais ou menos um ano ensaiando numa casinha aqui em Pinheiros, na Fradique, que era da namorada do Cláudio. A gente ensaiou lá durante esse tempo e sem muito compromisso, a gente queria fazer música, assim. Aí um belo dia a gente falou, pô, a gente precisa sair para tocar, né, ao vivo. Aí o Nelson, ele estava já com a banda dele, não era Dialeto, tinha outro nome, ele conseguiu uma data no Lira Paulistana, em 85. Tá. Provavelmente foi, eu acho que um dos últimos shows que teve no Lira foi em dezembro, que o Lira fechou logo no começo do ano. Sim. E aí a gente foi abrir o show deles. Quer dizer, fizemos um show junto, mas o Violeta tocou primeiro. Aí nós decidimos pelo nome naquela noite, que tinha que escrever lá no cartaz, era aquele cartaz de giz, que nem churrascaria, sei lá, que nem restaurante. E aí a gente escolheu, já tinha a ideia de Violeta, tinha as palavras meio soltas no ar, e a gente já tinha uma música chamada Outono e tal, então a gente juntou as duas palavras na época, e no dia do show a gente anunciou o nome, que foi em dezembro de 85. E aí, o que aconteceu? A gente fez esse show, aí tinha uma jornalista da Bis, a Sônia Maia. Sônia Maia. Ela foi no show e ela adorou o som do Violeta. Ela falou, eu vou fazer um review de vocês para vocês saírem na Bis. Aí foi a primeira vez que a gente apareceu numa revista. E aí, o que aconteceu? A gente ensaiava numa salinha, que era na Fradique Coutinho, a gente tinha um quarto que a gente alugava na casa ali. E era um quarto que não tinha tratamento de estúdio, nada. Só tinha um monte de revista, livro, tudo espalhado pelo quarto. E a gente ensaiava lá. Então o som era até que legal, porque absorvia e refletia ao mesmo tempo. Era um som de garagem, mas com uns livros na parede, nas estantes. Aí eu tive uma ideia, a gente tinha que gravar uma demo. E a gente não tinha grana e tal, a gente falou, vamos tentar gravar no ensaio mesmo. Aí o que eu fiz? Eu posicionei um gravador, assim, pela intuição, eu posicionei um microfone nessa sala, numa posição estratégica na sala, e aí captou um som acústico da banda tocando, mas ficou com uma característica de som de jazz, de banda. Sabe quando você grava bateria de jazz com microfone meia altura? E isso ficou legal, a base. Aí eu peguei o gravador do Nelson emprestado e do Renato, meu amigo, 2 gravadores de rolo, eu fiz um overdub de vocal, só vocal ao vivo. E aí a gente fez uma demo, gravou um monte de música lá, acho que umas 6, 7 músicas. Aí a Rádio 89 estava começando nessa época, e isso foi em fevereiro de 86, se eu não me engano. Aí a gente falou, eles estavam aceitando demos de bandas, aí eu levei essa demo. Aí o Everson, que era o radialista, ele adorou o som e falou, putz, isso é legal pra caramba, né? Aí o que aconteceu? Na hora que ele colocou aquela gravação, que era uma gravação vazia, que só tinha baixo, guitarra, bateria e um vocal, tudo meio numa sala, né? Sim. A hora que ele colocou isso na rádio, a rádio tem aqueles amplificadores de válvula, compressão, tudo aquela coisa, o som ficou bem grande. Parecia que tinha sido gravado no estúdio grande, porque como nos anos 60 se gravava, né? E aí soou bem no rádio.
Então o que aconteceu foi que logo a gente fez esse show em dezembro e logo em março a gente foi fazer um show com Zero, inclusive, no Sesc Pompeia. E aí a música já estava tocando em rádio. Qual música? Tinha, então, Dia 4 Eterno? músicas. Tinha Dia Eterno, Outono, Declínio de Maio e Tomorrow Never Sim, Knows. mas o que Sim. tocava nas rádios era qual? As 4. As 4. A 89 colocou essas 4 Legal. na programação diária, assim, é um negócio meio insano. E aí o que aconteceu? Quando a gente fez o show, as pessoas que foram assistir já conheciam música, algumas até cantavam o refrão, porque é meio difícil, porque nem eu às vezes consigo cantar o refrão do Violeta, meio, as palavras meio estranhas. Mas as palavras meio, porque eu escrevendo, juntando as palavras lá para fazer uma métrica e um sentido meio subjetivo. Mas o fato foi que com esse show do Sesc Pompeia, logo depois que a 89 promoveu, a gente conseguiu começar a formar um público. E aí a gente foi tocar em todo o circuito que tinha, né? Na época você lembra, né? O Madame Satã, Rose Bombom, Ácido Plástico, sei lá, Espaço Mambembe, que era um teatro legal que tinha no Paraíso. Paraíso ali. Vocês chegaram a tocar lá ou já tinha acabado? Não, lá a gente estava começando a banda, assim. No 89, né? Mas naquela época era engraçado que tinha aquela geração de bandas que estava surgindo não era muito bem vista naquela época, assim. A sua geração. Muito barulhento, muito... Não, que tinha hoje, graças a Deus, parou isso, mas tinha uma divisão, tipo, nós somos essa geração, vocês são daquela, assim. Porque a geração anterior da gente, que é aquela geração de pós-punk, daquela cena paulista, era uma coisa muito mais sofisticada, muito mais bem feita do que a gente. A gente vinha com 2 acordes, muita distorção e nem sempre... Mas depois a gente foi combinando, tinha muitos amigos comuns nas duas, assim. Mas eu tinha dificuldade na época de tocar em alguns lugares, assim. Mas muitas bandas, eu acho que nos anos 80, os anos 80, como nos 60, permitiu que as bandas aprendessem a tocar, né? Conforme iam evoluindo. Isso, pro Violeta, foi um pouco assim também, a gente... Sim, tinha já uma experiência, mas a gente foi moldando o som e aprendendo tecnicamente a melhorar. Várias bandas foram assim. Agora tinha desculpa. Não, pode falar, pode. Não, tinha um assunto até que abordar depois, mas que eu ia falar agora, que é engraçado, cara, porque até discuti isso outro dia aqui, que antigamente, assim, a gente estava falando com quem que foi? Acho que com Carneiro, não sei, a gente tá falando que eu lembro que na minha geração tinha algumas coisas proibidas, tipo... sim, foi com Carneiro. Sei, não. Eu não gosto de MPB, tipo, roqueiro não podia gostar de MPB, né? Roqueiro não podia gostar de várias coisas e não podia gostar de progressivo, por exemplo, também. Isso daí né? Mas você fala assim, é psicodélico, então beleza, então pode. eu sempre atribuo esse negócio do psicodélico progressivo, que o psicodélico... É uma discussão, né? É uma discussão. Qual o limite? Não, mas eu acho o seguinte, a minha teoria é que quando você fala que é psicodélico, você acaba falando para uma geração talvez mais nova, mais jovem, porque é uma geração que está começando a descobrir a mente. E começa a usar, sei lá, droga, o que for. Então você pode ser psicodélico porque sempre você vai ser jovem. Sim. Já o progressivo já é uma coisa que ficou datado num período e essas pessoas já estão velhas. Então, e também teve aquela coisa de ser muito grandioso. O rock progressivo teve, eu acho que um dos... Chegou um momento que eles meio que exageraram. Exato. Não que eu acho divertido o Kate Emerson girando com o piano no show ao vivo, mas o que eu acho assim, o progressivo chegou num momento que você precisava ser muito bom para tocar aquelas coisas, precisava ser muito, muito virtuoso, e isso aí foi uma reação que aconteceu com o movimento punk, né? Não precisa ser, para fazer música legal, não precisa necessariamente ser um virtuoso, então... Mas é relativo, porque nos anos 60, 66, 67, as bandas de garagem era a mesma coisa. Sim. Mesma coisa. Mas nem sei se teve acho que não foi uma reação a nada, né? Anos 60 ali surgiu espontaneamente. Acho que foi o encaminhamento, né? Você via ali Beatles, Stones tocar, você queria montar uma banda, só que você tinha equipamento mais tosco, tinha uma garagem mais tosca. Tinha um contexto mundial muito diferente, sim, né? De descoberta, liberdade, aquela coisa... A gente tem que pensar que anos 60 é tipo 20 anos depois da guerra, né? Ainda estamos no período de pós-guerra. Tem né? isso, né? Estava entre a Segunda Guerra e a Guerra do Vietnã, então tinha todo aquele ideal libertário, toda aquela coisa a ser de abertura de mente, né?
coisa do rock inglês, cultura indiana, espiritualidade. Era muito você diferente, pega ali né? Estados Unidos, é quando começa ali Movimento hippie. luta pelos direitos humanos, luta contra o fim das leis racistas lá Exato. na década de 60 e tudo mais, né? Então você tem um contexto mais efervescente mesmo, né? Mais incendiário. Tudo ficou mais suavizado de uns anos pra cá. Acho que não sei se é essa mídia forte que a gente vive hoje, né? É engraçado, a gente viu um documentário do Divo, né? Sim. Divo. Onde eles falam isso, né? Que eles falam que eles acreditavam nesse mundo pós-guerra bonito, tal, e de repente eles perceberam que não tinha acontecido nada disso, né? Eu acho que talvez o punk também tenha sido o início de uma reação com isso também. Mas uma coisa que é engraçada é que o Brasil... eu sempre brinco que o Brasil, até pouco tempo, tinha em festa dos anos 60 tocando rockabilly dos anos 50, né? Tipo, assim, a gente sempre teve um delay. Agora não, com a internet e tudo mais, eu acho que melhorou. Isso é efeito daquela novela Estúpido Cupido. Não, já antes. Porque assim, Estúpido Cupido é uma novela lá da década de 70. Você que é jovem, novela é um negócio que ainda passa na televisão, né? Ainda passa na televisão. É umas historinhas, assim, parece série, tá? Só que é um dia atrás do outro, uma loucura. Né? E aí, o que acontece? Essa novela, ela é de 1976, se eu não me engano. Ela retrata uma história ali na década de 60, numa cidade do interior de São Paulo, mas que toda a trilha sonora é anos 50. Mas E aquela trilha sonora, tanto a internacional como a nacional, os caras venderam milhões de discos. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não atribuo isso à novela. Eu acho que isso era um problema, que aqui os discos demoravam muito para sair quando saíam. Sim. Ou quando saíam. Quando saíam. Né? Os Beatles, por exemplo, demoraram para chegar aqui, por exemplo. Então, assim, chegava com muito atraso, até ser absorvido pela mídia, pelas pessoas, tal. Tinha mesmo essa diferença. Mas tudo isso para falar que, assim, a gente chegou ali nos anos 80, no começo dos anos 90, com essa coisa, tipo, eu faço isso, você faz aquilo. Quem é de metal não se mistura muito quem é do alternativo, que você é progressivo, você foi... Mas o Violeta é uma banda que atravessou tudo isso com facilidade. Eu vi a gente, todas as tendências musicais, estéticas, gostando do Violeta. Eu achava isso incrível. Eu fui muito impactado a primeira vez que eu ouvi o Violeta. Quem não foi, né? Assim, do mesmo jeito que você, eu cansei de ver show do Violeta de outono. Até acho que uns 2 anos atrás eu vi uma apresentação do Violeta ali na Zona Leste. Era mês de julho, que era uma programação da prefeitura. Que tocaram vocês, Emma Stoned e Bugarins num teatro. Isso. Você foi nesse show? Tava lá também. Na Aricanduva. Ali acho que é Engenheiro Goulart. Isso, eu sei. Foi recentemente. Foi agora. Faz uns 2 anos. Já voltou com a formação original. Original, exatamente. Com o Ângelo Cláudio, O que eu acho que essa história do Violeta, eu acho que aconteceu assim, como a gente começou a fazer uma música que surgiu nos anos 80, né, o que a gente fazia, mas a gente tinha a nossa influência de anos 70, inclusive eu até sempre falo que o Violeta, nós pessoalmente, nós somos mais velhos do que a geração dos anos 80, eu acho que o pessoal do Capital Inicial, 2, 3 anos, o próprio Ira, o Edgar, são 2 anos mais velhos, 3 anos mais velhos que eu, o Ângelo Cláudio. Então a gente está muito mais ligado aos anos 70 do que aos anos 80. Só que nós surgimos nos anos 80 fazendo música, que é quando a gente conseguiu ser profissional. Então a gente foi beber numa fonte, talvez, que era um pouco mais, talvez anterior ao rótulo, né? Nos anos 70 o Black Sabbath convivia com o Yes, né? As bandas conviviam. Eles funcionavam juntas. Sim, não existia essa diferenciação, porque também eram menos bandas, ou eram muitas, mas não existia tanta essa diferenciação. Então eu atribuo Violeta não ao sucesso, porque a gente sempre foi uma banda pequena, assim, uma banda independente, mas o fato de a gente ter essa aceitação nesses grupos é porque a gente fazia uma música que ela não estava presa a nenhuma dessas. A gente não era uma imitação explícita de de uma banda. A gente pegou um pouco de cada coisa e transformou do nosso jeito. A minha voz, o jeito do Ângelo tocar guitarra, bateria. A gente destilou um tipo de som que tinha referência, mas não era exatamente. Oníricas também. Sim, tal, o nosso som tinha uma referência em todas essas coisas, mas não era uma cópia dessas bandas. Então, eu acho que isso daí que deu um pouco de abertura para a gente poder se divulgar, assim, não se divulgar, mas ser aceito nesses outros grupos. E o primeiro EP é pelo Wabop, né? O Wabop,
A gente teve uma declaração engraçada na revista Bis, o João Gordo, não sei se você leu isso, o Ratos estava começando nessa época, e aí surgiu uma matéria na revista Bis, uma discussão entre pessoas lá, e o João Gordo falou que todas as bandas brasileiras eram tudo ruim, tudo um lixo, mas a única boa era o Violeta de Outono. Ele falou isso na matéria, a gente falou, pô, mas como que o João, banda punk, né, como que gosta? Aí começou a cair um pouco a ficha desse negócio da gente poder transitar nesses mundos. Porque tem muita gente que fala que a banda é progressiva também. E o pessoal do Rio adora falar, o Violeta é progressiva. Eu não tinha essa percepção. Assim. Pra mim é psicodélico. De progressivo não tem nada. Nós tocamos várias vezes em festival progressivo no Rio. Tem um dia ao vivo em um festival? Tem ao vivo no Rio Art Rock. Mas aí nessa época a gente colocou até, como era um festival de prog, eu convidei o Fábio Ribeiro, não sei se vocês conhecem ele. O Fábio Ribeiro é um tecladista. Sim. Ele teve um projeto solo chamado Blask Zatzas, um nome que não existe, é o nome que ele inventou. E ele era um tecladista assim, virtuoso, muito bom. E ele depois foi tocar com vários, com Angra, Xamã, ele virou um tecladista dessa cena de hard rock e não metal, mas mais do hard, né? E aí eu convidei ele para fazer esse show, para dar uma sonoridade um pouco mais progressiva. Que na verdade, se você pegar o som do Violeta, esse original, colocar um teclado que eu digo assim, órgão e piano, você acaba tendo uma sonoridade igual o Pink Floyd do começo, do More, daquela época de 69, 70, pré-progressiva. Que é uma fase que as bandas, elas soavam, quase todas tinham teclados. Os trio eram poucos, não tinha muito trio, power trio. Se você pensar, quem que era power trio? Jimi Hendrix, Cream. Poucas bandas eram Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. O primeiro power trio da história, né? Sanfona, zabumba e triângulo. Ali quando pegava o groove e ia embora, né? Top, né? Power trio é uma outra concepção, mas tá valendo. Vou respeitar a sua. E depois desse EP, eu lembro, quando, né, acompanhava ali, né, nas revistas e tudo mais, teve um furor, assim, nossa, Violeta de Outono assinou com uma gravadora grande, agora vai, não sei mais, né, pelo selo Plug, e teve, assim, acho que foi um disco cercado de muita expectativa. Eu lembro de ter visto assim, os caras estão pesquisando estúdios para gravar o disco. Você fala assim, nossa, bicho. E foi um puta disco, né? Não, a gente entrou bem de salto alto, assim, para uma banda independente. Aquela inexperiência, assim, os caras deviam ter dado tanta risada da gente. Fala, os donos da gravadora, lá, esses caras que não sabem nem o que estão fazendo. Mas, na verdade, a gente tinha uma ideia do que a gente queria, assim, de som. Só que a gente não sabia, né? Era inexperiente. Então, por isso que a gente foi atrás do estúdio, quisemos gravar ao vivo com a acústica do estúdio da RCA, que era um super estúdio. Né? Era estúdio para orquestra, né? É o estúdio que que a RCA teve, que gravou todo mundo lá, Mutantes, todas as bandas vários artistas conhecidos, era um dos maiores, acho que talvez era o melhor estúdio de São Paulo. E aí a gente deu a nossa ideia, a RCA topou, vamos fazer. O problema do Violeta é que é o seguinte, a nossa música não era pop o suficiente para cair na rádio e estourar. Essa que é a verdade. Talvez, não sei se pela letra. E o que aconteceu foi que a gente fez esse disco e a gente quis se manter meio com a postura de alternativa. Sim. A gente não queria ir no Chacrinha, a gente não queria ir em nenhum programa que fosse playback. Certo. Tinha que ser tocar ao vivo, mesmo que tocasse mal, mas tinha que ser ao vivo. Porque o som era ruim, né? A gente foi no Faustão, né? No Perdidos da Noite. Sim. Chegamos aí em alguns programas que eram ao vivo. Os da TV Cultura sempre tinham ao vivo, a gente ia. Verdade. Mas aí, por isso que a gente acabou não indo para um mainstream, porque a gente acabou não aproveitando a oportunidade da gravadora de promover o disco. Sei lá se foi certo, talvez tenha sido também, porque de repente a gente tinha uma dúvida assim, a gente vai chegar com esse nosso som e tocar na novela das 7, sei lá, ou no Chacrinha, aí o nosso público vai odiar isso, vai falar, puta, os caras já se venderam, não serve mais. Aí a gente fala, pô, mas essa música também não vai fazer sucesso com essa letra, né? Essa letra aqui não dá para cantar esse refrão. Então a gente tinha essa dúvida de fazer, e a gente acabou levando assim. Mas no fim eu acho que foi legal também, porque a gente conseguiu ter uma carreira consistente. Se você pensar, apesar da formação ter mudado, a gente tem, sei lá, mais de 10 discos de estúdio, mais uns 5 ao vivo. Então, já valeu. Antes o Maurício falou desse disco, eu queria voltar ali ao EP, só uma curiosidade que eu tenho. Que eu lembro quando eu peguei o disco, achei a capa linda, assim, foi a primeira coisa.
As dunas. Eu não sei se foi o René ou o Antônio lá do Op Op. Acho que a gente já falou Op Op, que era uma loja incrível que tinha aqui em São Paulo. E depois descobri que é uma foto do Ansel Adams. Né? Isso, é. Daí como é que foi? Porque assim, eu lembro que quando a gente lançou o Pinares primeiro disco, tinha uma série de coisas, isso não pode ser caro, isso não vai e tal. De repente tinha um disco, um EP com uma foto dessa, assim. Então, bom, o Ângelo é super fotógrafo, né? Super fã do Ansel Adams. Aí, eu não lembro, ele falou, vamos usar essa foto, porque a gente gostava dessa ideia de duna, deserto, não sei o quê. Aí tinha essa foto maravilhosa. Aí eu não lembro qual foi a decisão, porque se essa foto era royalty free, porque ele já fazia tantos anos que... Sim, já devia estar em domínio público. Ou se a gente chegou e arriscou, porque a gente falou, o disco é promocional, porque o disco do Op Bop não era para ser vendido, era um produto promocional. A Op Bop, ela ia dar esses discos, 1.500 discos para os clientes. Que iam comprar lá. Essa foi a ideia, não era um disco para ser vendido. Só que aconteceu o seguinte, em 3 dias o disco acabou. Aí eles falam, putz, tem que fazer mais. Aí eles resolveram começar a vender. O disco chegou, acho que mais de 10 mil cópias vendidas. Quanto que isso deve custar hoje no Discogs, hein? Não deve custar muito, ainda deve ter cópia por aí. Esse eu tenho. No Discogs tem. Tem os discos caros do Discogs que eu descobri recentemente. Falei, caramba, você lembra do Jack? Sim, claro. O Jack tem um disco, o Caracol, você conhece aquele disco verde? Vai olhar no Discogs quanto estava custando aquele disco. O Jack e o João de Brussó. É mesmo? Então, uma fortuna. Nossa, eu encontrei com o Jack há uns anos aqui. Tá uma barba desse tamanho. O Jack tá morando em Minas, lá, né? Não, Minas não. Como é que chama aquela cidade? São Francisco Xavier. Isso. Minas, né? Quase na esquina ali, na borda. O Jack foi ele trabalhou na produção do segundo disco, do O Em Toda Parte. O Em Toda Parte. Tem uma mudança no som ali, né? Então, começa a incorporar umas coisas mais progressivas. Mais prog, umas coisas de world music também, isso, né? É mais world music. A ideia foi que quando a gente encontrou o Jack, no fim, a gente estava ainda produzindo esse disco do Violeta, o primeiro, tanto que tem uma música lá, Noturno Deserto, a gente usou os instrumentos do Jack emprestados, as percussões e tal. Na Serra Corá ali ainda. Não, a gente gravou depois lá na Serra Corá. Bom, você lembra do Jack, claro. Claro. Ele produziu um disco. Produziu 2 discos nós gravamos lá. Lá na Serra Corá, o Jack... O BJ, mas depois Soft Sync. Mas no disco Toda Parte, a ideia foi tentar incorporar o talento do Jack nessa parte eletrônica, que era uma coisa que pra gente era novo, isso, em 88, apesar de eu já estar mexendo com música com computador, com Atari, eu gostava dessa ideia. E aí o Jack veio com esses sons étnicos, eu adorava isso aí. Aí eu falei, esse som de gamelão aí que ele toca, isso aí vai deixar o som do Violeta igual o Gong, que eu adorava. O Gong era uma banda que tinha esses gamelães, só que era de verdade. Sim. Aí essa foi um dos pensamentos que eu tive em convidar o Jack. Aí nós fizemos 2. Fizemos um disco no OBJ, que foi o de covers. Sim. E depois fizemos esse daí na RCA, com os gamelões, com um monte de coisa. Os covers que inclusive tinha uma do Gong, né? Tinha uma do Gong, uma música mais não muito comum do Gong, que era um blues, assim, era uma música que a gente escolheu meio... que era trio, na verdade, por isso que eu escolhi a música, não tinha teclado. Esse é um disco que eu não tenho. Do Violeta, o de covers, né? É que esse disco, ele, na verdade, saiu aqui em fita cassete, só saiu na Inglaterra, isso aí. Então, depois eu fiz aquele contrato com a Voice Print, eles lançaram lá. Mas o problema desse segundo disco nosso é que a gente acabou perdendo no meio do caminho a direção pop, porque a gente renovou o contrato com a BMG, era a RCA, depois virou BMG. A gente renovou com uma puta condição ótima para fazer um segundo disco, só que aí a gente quis pirar demais, assim, tipo, ficamos lá no estúdio interminável, assim, ficamos, acho, sei lá, uns 4 meses no estúdio e acabamos perdendo o foco do disco. Então, acho que isso foi... O disco ficou interessante, eu até remixei recentemente, corrigi umas coisas que a gente não tinha achado legal, mas foi um disco que, no fim, a banda acabou dispersando, porque não tocou. Quando foi engraçado, porque a gente fez o disco, aí damos pra gravadora, qual vai ser a música de trabalho? A gente tinha uma ideia. Aí os caras falam, não tem nenhuma música de trabalho aqui no disco. Aí eles quiseram usar uma música instrumental. Eu falei, mas aí música instrumental não vai dar certo. Rádio não vai aí foi não começo do fim, mas foi o momento que a gente acabou falando, foi o seguinte, não vai dar certo, vamos voltar pro alternativo. Aí a gente continuou tocando, aí a banda até parou um pouco quando eu comecei a fazer meu projeto solo, até voltar de novo uns anos depois. Mas já na época da MTV. O terceiro álbum, o Mulher na Montanha, ainda foi pela BMG? Não, independente. O terceiro álbum, na verdade, aconteceu o seguinte.
esse Mulher na Montanha nem era um álbum. A gente fez um show logo depois dessa pausa. A gente fez uma pausa de uns 2 anos que eu fui fazer o meu projeto solo. Aí a gente foi convidado a fazer um show no Centro Cultural e fazia 3 anos que a banda não tocava. De repente deu uma lotação no Centro Cultural. Gente lotou, assim, ficou gente pra fora. Aí eu, putz, olha, o Violeta ainda tem público, né? E aí a MTV já tava rolando em 93, 94, já tava, né? Eu fui pra lá em 95, então já tava, assim. Aí o que aconteceu foi que com esse show, putz, eu falei, ó, vamos tentar fazer um disco novo, vou ligar pra BMG. Aí eu liguei pra BMG para ver se eles lançavam o nosso disco em CD, porque o CD estava começando, Sim. né? Aí quem estava cuidando disso era o Maurício Valadares, você conhece? Sim. Do Rio e tal. Do Rio. Aí ele falou, pô, não, vamos fazer esse disco, vamos relançar, tarará. Aí eu falei, ó, Maurício, pô, seria legal a gente fazer o disco, mas a gente tem um disco, um repertório novo. E se a gente fizesse um disco novo e lançasse o outro, né? Para não ficar só lançando coisa velha. Sim. Só. Aí nós fizemos, aí tinha essas músicas do Mulher na Montanha, a gente gravou no estúdio aqui acho que era Coro, a gente gravou assim, meio demo, mesma coisa que eu fiz no primeiro disco, gravamos no estúdio, depois eu pus a vocal, blá, fiz isso também no meu estúdio em casa, gravou as bases, eu fiz o resto em casa. Aí eles lançaram o disco, mas não se interessaram em fazer esse disco que nem chamava Mulher na Montanha. Aí, putz, ficou esse material, aí a gente voltou a fazer show, fizemos um monte de show, mas o disco não saiu, ficou por isso mesmo. Entendi. Aí em 99, quando eu acabei fazendo um acordo com a Voice Print na Inglaterra, para trabalhar com a gravadora no Brasil, eu falei, posso usar o nome também no Brasil? Claro. Aí eu peguei e fiz uma filial da gravadora no Brasil, Voice Print Brasil. E aí eu lancei esse disco de demos pela Voice Print. Então é um disco que é inacabado, não tem nenhuma música lá que foi finalizada em estúdio. Foi mais um disco de demo. É um pouquinho melhor que o primeiro, porque a gente gravou a base no coro, mas era um disco demo. Mas aconteceu um fato curioso, até para ilustrar isso aí. Essas músicas nunca foram gravadas. A gente achava que era uma música que tinha um puta potencial pop legal. E aí aconteceu que eu falei recentemente, a gente fez um monte de coisa, show. Falei, ó, vamos pegar aquelas músicas e gravar um disco hoje, como era para ter sido há 20 anos atrás. Aí a gente gravou um disco chamado Outro Lado, que tem essa... Acabou de sair, eu até trouxe uma cópia aqui. Vocês chegaram a tocar naquele dia, pelo menos uma ou duas músicas desse álbum. Que eram as músicas que a gente fez de demo, que nunca foram gravadas direito. Aí o Moshi tava para fechar recentemente, para mudar. E aí eu cheguei, Oswaldo, será que a gente pode gravar aí as bases? Aí ele falou, não. Ele estava quase desmontando o estúdio, mas a gente foi lá e gravou esse último disco no Moshi, esse Outro Lado. E aí, que são as músicas do Mulher na Montanha, basicamente, e algumas do Ilhas. A gente resolveu fazer uma gravação de qualidade só para registrar as músicas. Certo. Mas foi isso, esse terceiro disco, na verdade, nunca existiu. Aí depois, logo depois, a banda virou um quarteto. Sim. A gente mudou, tentou, porque esgotou assim, o que a gente podia fazer? Tentamos, gravadora, e não rolou nada. Aí fizemos mais um disco do Ilhas no meio do caminho, mas aí que não tinha para onde ir, aí só mudando os integrantes. Aí de repente deu um clique lá, a gente achou que podia fazer um outro tipo de som, mantendo a ideia do Violeta, mas entrou um tecladista. Sim. Sabe que eu preciso te contar uma história? Você falou do Jack. Jack é um produtor chamado R.H. Jackson, que é engraçado que o primeiro disco do Pinap são umas demos, assim, eu nem gosto muito, porque os shows são ruins, sei lá, eu tenho algumas, eu sou muito crítico. E daí de repente queria fazer alguma coisa um pouquinho melhor, e eu não sei como a gente chegou no Jack. Eu falei, vamos falar com ele. Ele foi super legal. Eu falei, eu tô fechando meu estúdio, não quero mais ter estúdio, tal, quero soft sync lá no Serra do Corá, mas eu faço. Daí acho que ele tomou gosto, fez um monte de coisa depois, produziu lá a partir disso. Mas o Jack foi a primeira pessoa que deu pro Pinaps qualquer noção de produção. A gente não tinha nada, a gente era um bando de moleque. Então ele colocou no estúdio e falou, grava outra guitarra, faz isso, vamos trocar o amplificador, vamos fazer isso. Daí ele abriu muito a mente da gente, né? Tanto que a gente ia gravar um segundo, o Pinaps era bem pesado, a gente acabou gravando um disco que não era nada pesado, né? E até a gente chamou de Gash, como se fosse um projeto paralelo, porque também a mesma coisa. Ele tinha uns sintetizadores, que legal, deixa eu usar isso, daí brinquei um pouquinho com aquilo, né? E eu sempre gostei de música indiana, a gente pensou em... Daí eu liguei pro Marcicano, ele topou, tocou cítara com a gente. E uma das ideias que a gente tinha era te chamar para uma participação.
A gente não chamamos de vergonha, que tá, não, tipo, Fábio Café, imagina, cara. Não, o Jack então, sempre falou da gente se reunir. Ele sempre falou, anos. Desde então ele sempre falou, vocês têm que tocar juntos, tem que fazer alguma coisa juntos. E a gente fez um show que eu quero, depois a gente vai conversar direitinho, eu quero refazer direito esse show. Do No Centro da Terra. No Centro da Terra. Mas nós tocamos junto antes com o Cachorro Grande. Que isso daí foi maravilhoso, vou falar já. Mas esse Beatles. show foi um show que assim foi muito corrido, mas, cara, eu Show quero com fazer. o Cachorro Grande? Não, nós fizemos show junto, Sim. Mas você fez o seu trabalho, eu fiz uma coisa também meio misturada lá, misturei um som com meu filho, eu fiz som mais acústico. Mas vamos fazer isso direito. Eu acho que dá pra fazer. Dá. Fazer novamente. Agora, isso do Cachorro Grande, cara, tem uma história, nem sei se o Beto Bruno falou aqui quando ele veio, que ele falou pra mim, cara, você sabe que eu vim aqui pro São Paulo, eu ia na Galeria do Rock, cara, eu ficava olhando que eu queria, falar assim, cara, aqui é o lugar que vem todos os roqueiros, tá? Eu ficava olhando que meu sonho era encontrar você e encontrar Fábio Golfetti. Ele falava isso. O Bruno. E daí eles convidaram a gente para um show no Centro Cultural, que foi uma coisa, assim, até hoje, bem emocionante pensar naquilo. Foi tem acho que até um videozinho, não tem? Tem. No YouTube, eu acho que você não me engano. Que legal. Porque assim, eu sei que a gente tocou uma do Pink Floyd, daí tocamos Tomorrow Never Knows, a gente começou a solar os dois. Isso. E daí foi uma coisa meio espontânea, que a banda foi parando de tocar. E de repente, quando eu vi, tava uma coisa assim, que era eu e o Fábio, os dois tocando juntos, e a banda inteira sentada na frente olhando a gente. Que demais. Tem um vídeo disso no YouTube. Lá foi muito tocante, assim. A gente ficou tocando lá, os caras... a banda parou de tocar e ficou assim. Foi engraçado. Eu acho, se eu não me engano, tem um vídeo. Vou procurar. Você comentou, né, sobre o seu projeto solo e tudo mais. Até lembrei, né, quando a gente fez aquele episódio lá com as dicas, eu resgatei ali. Eu tenho o vinil do Invisible Opera, Tropical Version, Glissando Spirit. Tem. Não, e vou contar como é que foi. Eu tenho um amigo, toquei com ele durante muito tempo. E eu já até falei desse amigo aqui em alguns episódios. Aí um dia ele me liga e fala assim: você já ouviu o disco novo do Fábio Golfetti? Disco novo, Fábio Golfetti, ele tem disco novo? Não, então ele lançou um disco solo. Não ouvi. Ah, você vai ouvir porque eu comprei pra você. E foi assim que eu tenho disso. Desculpa, assim, precisamos de mais amigos assim. E assim, eu queria que você falasse um pouco como é que surgiu esse projeto. Enfim, aí já tem coisa ali que já envolve a sua relação com o Gong, com o David Allen e tudo mais. Então, isso aí foi o seguinte, mesmo antes do Violeta, eu sempre fui um fã do Gong, que é o Gong, Soft Machine, essas bandas que vieram do psicodelia inglesa e foram... O Gong é uma banda mais para psicodélica do que progressiva, mas ela ficou bem conhecida assim nos anos 70, assim, de 72 até 75 foi o auge da banda, a clássica, que é uma banda progressiva, mas bem psicodélica, assim, bem experimental, né? E eu sempre fiquei fascinado por esse som, porque eu conheci o Soft Machine, aí depois era um fã do Soft, quando eu fui descobrir que o Soft Machine, o fundador do Soft, não tinha gravado nenhum disco. Aí eu fui atrás e falei, mas como pode isso, né? O cara que fez essa banda maravilhosa, onde tá? Aí que eu descobri o Gong e depois eu realmente, assim, me envolvi com a ideia do Gong. Isso foi, sei lá, no meio dos anos 70, tinha uns 15, 16 anos. Bom, aí foi indo, desde as primeiras bandas que eu formei com o Nelson era um fã de Frank Zappa e eu era fã de Gong. A gente sempre tentava pôr esses dois elementos nos sons, nesse Lux, todas essas bandas. E só que é o seguinte, para tocar esses sons, você precisava ser bom músico. Os caras tinham formação meio de jazzistas. Sim. Não era tão simples. Então, eu fui incorporando, aí eu aprendi a tocar o glissando, aquela técnica lá, vendo... Eu ouvia nos discos, não sabia o que era. Um dia eu vi uma foto numa matéria do Steve Hillage, que era o guitarrista, ele segurando uma coisa que parecia uma barra de metal. Depois eu acabei descobrindo que podia fazer com uma chave de fenda, enfim. Fui descobrindo esse som clássico do Gong, que é o glissando. E aí, quando eu descobri esse som, eu sempre comecei a incorporar em tudo que eu fazia, todo o trabalho musical. Então, desde o comecinho do Lux, até o Zero, aí no Violeta eu usei bastante o glissando. Tomorrow Never Knows, que foi a primeira música o Violeta surgiu tocando Tomorrow Never Knows. Foi a música que o que a gente vai fazer? O que a gente vai tocar? Vamos tocar uma música conhecida que a gente gosta.
que tal essa? Tomorrow Never Knows. É uma nota só. Aí eu peguei o glissando, eu podia tocar ela no glissando, que era um drone, né? Sim. Aí usei bastante o glissando com o Violeta. Aí fui me especializando nessa história do glissando, tarará. Quando a banda com Violeta teve esse intermediário depois do Em Toda Parte, eu já estava em contato com o Gong através eles tinham um tipo de um fã-clube, que não era bem um fã-clube, era um... Family Gong. Eles chamam de GAS, Gong Appreciation Society. Na verdade, e depois eu vim descobrir que o David Allen mesmo estava por trás, ele que criou isso aí. Porque eu já estava nesse network, e quando eu lancei o Em Toda Parte, eu copiei a ideia, eu coloquei uma caixa postal no meu disco e comecei a receber um monte de carta. Então o Gong, eu acho que fez isso quando o Gong meio se dissolveu num período. O David, ele começou a divulgar isso com esse nome de Gong Appreciation Society. Aí várias pessoas começaram a entrar em contato com ele e tal. Então eu já fazia parte dessa história. Aí um belo dia... Eu comecei a tentar fazer o trabalho solo. Eu tinha uma fita cassete que eu adorei, um trabalho dele que ele fazia com uma música meio New Age, que não era bem New Age, mas era uma música que misturava um pouco de conceitos de musicoterapia. Era um trabalho mais esotérico do que musical propriamente. Eu fiquei fascinado com isso, que era o efeito das notas musicais no físico e no psíquico das pessoas, dos seres gerais, né? E aí eu fiquei fascinado com isso. Aí eu sou muito amigo da May East, não sei se você lembra da May East, que era da década de 90, tarará. A May, a gente... Sou amigo dela desde essa época. Você tocou no disco eu dela, toquei no Remota Batucada, ainda a gente era o Zero, tocando esse disco. Depois a gente sempre manteve contato, ela lançou disco pela Wop Bop também. E a gente estava em contato. E a May... quando eu comecei a fazer esse trabalho, que eu queria chamar de Invisible Opera, que era um nome do David Allen. Por quê? Por causa desse conceito todo. A May falou para mim, olha, eu tô aqui na Inglaterra e o David, ele tá lançando um trabalho, o David que era do Gong, aquela banda que você gosta, ele tá lançando um trabalho pela mesma gravadora que eu vou lançar o meu, que é a MP Records, é uma gravadora pequena. Aí ela falou para mim, você quer que eu faça um contato com ele para falar do Invisible? Eu falei, claro, tá, né? Aí, ele me escreveu uma carta. O David Allen me mandou uma carta toda bonitinha, assim, toda colorida, desenhada, bem no estilo das coisas que ele faz. Aí ele contando pra mim que ele não tinha nenhuma objeção de eu usar o nome do Invisible Opera e tal, que era uma ideia que o que eu falei pra ele, pra ela, pra May, se encaixava no espírito e tal, tá? Enfim, aí eu comecei a utilizar esse nome a partir dessa autorização do David de tocar com esse nome. E o que eu fiz aqui foi juntar algumas pessoas que eram meus amigos, o Renato Melo, que tocava comigo, o Nelson, pessoas que ligadas ao violento ou ligadas à minha formação de música, e comecei a fazer esse projeto. Isso aí eu fui fazendo isso usando o computador, na época eram os primórdios dos Ataris, dos computadores, então eu montei um trabalho meio solo, às vezes com o Renato, com o Nelson, até que no final... eu gravei uma série de fitas também, tem um monte, que nem os períodos anteriores ao Violeta, tem uma série de gravações. Até que um dia eu estava trabalhando de arquiteto na prefeitura de São Paulo, no começo dos anos 90. Aí, quando mudou a administração, mandou todo mundo embora, né? Eu era contratado. Certo. Aí eu recebi um dinheirinho e eu falei... O que eu faço com essa grana? Não, assim, gravar. Não. Aí eu peguei toda essa grana que eu recebi e fiz uma viagem pela Ásia. Para ver, justamente para... Era um sonho que eu tinha de conhecer de perto essa cultura, a cultura que eu admirava na música, inclusive. Aí eu fiz uma viagem por Bali, Indonésia, né? Tailândia, Índia, Nepal. E lá eu vi esses sons que eu curtia de perto, as coisas que o Jack fazia, tá? Mas vendo as pessoas tocando isso de verdade. E aí quando eu voltei para cá, eu não tinha emprego, né? Também estava desempregado, porque... Aí eu falei, antes de eu procurar qualquer coisa para trabalhar, eu vou trazer todas essas coisas para o meu estúdiozinho, que eu tinha um estúdio em casa, um home studio, pequeno assim, 4 canais, aquela na época de Port Studio, aquelas coisas. E aí eu comecei... Eu tinha um Tascam e tinha computador, então eu usava 4 canais analógicos e o resto de MIDI do computador, como a gente fez no Jack. Sim.
Certo. Só que era 4 canais analógicos. E aí eu gravei o disco, eu fiquei um mês no meu quarto de pijama gravando. Aproveitei o tempo. Aí eu fiz esse Glissando Spirit, e a história é assim. Olha. Eu tinha voltado da Ásia, com essas ideias tudo na cabeça, aí eu me concentrei. Aí, claro, o disco ele tem um pouco desse lado étnico, mas ao mesmo tempo eu passei pela Inglaterra e estava essa explosão do trance music nessa época, no começo, 92, assim, então eu peguei e coloquei a coisa meio moderna, assim, modernizei nesse aspecto, porque eu tinha uma ideia que eu falava até no disco com o Jack, que eu achava que a gente conseguiria o poder da música, o poder dos efeitos, não só terapêuticos, mas os efeitos psíquicos da música, tocada como os antigos tocavam, os tambores, o som meditativo tibetano com aqueles trompetes feito de osso, de gente, toda aquela coisa que vai te leva para um mundo transcendental. Eu acreditava que era possível, não acreditava, mas eu achava que eu podia reproduzir isso usando o computador. Sim. Usando sequencer. Então esse disco Glissando, eu vou lá pegar o gamelão balinês que eu vi, eu sequenciei no computador. Antes não tinha sampler, quer dizer, já tinha sampler, mas estava no princípio. Mas era tudo uma coisa meio MIDI. Então eu meio assim recriei umas experiências de música dessas culturas com a Atari. E aí acabei fazendo esse disco sozinho. O Renato não participou. Depois o Renato e o Cláudio participaram ao vivo. A gente montou esse som ao vivo, vamos tocar no festival Brief lá em Belo Horizonte. Festival independente, e tocou esse som ao vivo. Mas era uma formação doida, assim, era guitarra, sax, teclado e bateria, sem baixo e eletrônica, tocando sincado com fone. E esse lance da eletrônica, eu lembro que alguns anos depois que saiu esse disco, que eu ganhei, né, esse disco, eu comprei o CD aquele CD, o CD que estourou com os Chemical Brothers, né? Sim. Eu escutava Setting Sun e pra mim batia muito com o seu disco. Porque era uma coisa da bateria eletrônica, hipnótica. Setting Sun é isso, é um drone. Montava playlist. Uma coisa mais doida, uma vez, o Júnior, sabe o Júnior do Patrulha no Espaço? Patrulha do Espaço, um dia ele me chamou, me convidou para participar de um show de 30 anos da carreira, um show de aniversário dele. Ele falou, eu tenho o seu disco Glissando, eu uso para tocar e dar aula, porque é quase um metrônomo. Ele usava aquele disco que era meio monotonal para tocar junto, como um metrônomo. Eu achei um barato. Legal, eu tenho 2 perguntas para você. Qual a importância da espiritualidade na sua música, na sua criação? Olha, eu acho assim, eu sou uma pessoa que se toca a música eu não consigo me concentrar em mais nada. Assim. Ela eu acho que pega em algum lugar que eu já não sei onde está, mas eu acho assim, a música ela realmente leva para uns planos de consciência diferente. Então eu acho que para mim, assim, a música ela tem esse poder que às vezes não dá para você não ser sério. Claro que eu escuto música assim para me divertir bastante. Adoro ouvir folk, country music, eu sei lá, um monte de jazz, etc. Mas eu acho que a música ela fala com uma parte interna nossa que às vezes a gente está mais adormecida e que sempre você precisa prestar atenção. Então, assim, a minha questão, eu não tenho uma religião budista ou indiana, nada disso, mas eu acredito no poder da música dessa forma. Tanto que, não só nessa religião, na religião oriental, mesmo na religião cristã, sempre tem música. A música medieval como é que chama? Canto gregoriano. Canto gregoriano das catedrais, ela tem esse mesmo efeito de hipnótico, né? Hipnótico de te colocar num estado de consciência diferente. Então eu acredito nisso. Eu gosto muito disso. Todos os discos que eu faço, eu sempre acabo indo para esse lado. Talvez a minha natureza de ser uma pessoa assim um pouco mais contemplativa, às vezes nessa parte. Não que eu seja totalmente, porque eu sou ariano, né? Então tem outro lado, mas ao mesmo tempo eu tenho que sempre tentar um autocontrole para isso, e a música me ajuda bastante. Eu sou suspeito, música me salvou em diversos sentidos. Sim, de verdade, acho que assim, música... todos nós. Mas comigo é mais literal. Um dia a gente conversa. É uma sessão... de análise aqui. Mas fala vocês. O pessoal falou muito do glissando, que é uma técnica... O mundo glissando. Não, mas falou da técnica do glissando. Você usa aquele ferrinho. Tem uma característica. O que você usa para fazer então, aquilo? Isso aí é uma história mais bizarra.
Então, o David Allen que inventou isso veio do Syd Barrett tocar. Em 67, o Pink Floyd e o Soft tocavam juntos em muitos lugares. E o David viu o Syd tocando com os slides, o isqueiro, aquelas coisas que ele fazia no começo do Pink Floyd. Aí ele um dia estava na casa de uma amiga dele, não sei o que, e ela tinha um set de instrumentos ginecológicos, de cirurgia. Ginecológico, aqueles para curetagem, sei lá. Sim. E aí ele pegou um daqueles instrumentos que é um metal de inox, meio que tem um... Ele é reto, mas ele faz uma curvatura na frente. E aí ele começou a usar aquilo lá para fazer os sons. E aí eu falei, pô, mas é isso que... Aí eu li isso, né? Eu li isso aí lá atrás. Aí eu fui aqui em São Paulo, tinha uma loja que vendia instrumentos cirúrgicos chamado Casa Fretem. Você deve conhecer. Fechou há muitos anos. E eles vendiam instrumentos cirúrgicos e livros esotéricos. E aí eu achei um instrumento cirúrgico, era chamava dilatador vaginal, que era uma barrinha de metal assim, uma curvinha na ponta. E aí eu comprei um que eu achei que funcionasse. Olha só. E aí eu comecei a usar, eu uso até hoje esse dilatador. É uma curiosidade. Mas assim, o Glissando, para mim, você falando em Glissando, eu fiz esse disco Glissando Spirit, e esse disco me possibilitou eu acabar sendo divulgado na Inglaterra por estar ligado ao Gong, está ligado ao Gong Family. Sim. E a partir daí que eu acabei solidificando a minha conexão com o Gong. Hoje você... É um dos integrantes do Gong, né? Como é que é essa... Isso aconteceu assim, né? Nessa época com a May fez o contato com o David, a gente teve uma oportunidade de fazer um show no Brasil. Você lembra que teve a Eco 92? Lembro. Festival, chamava Earth Summit, se não me engano. Era um encontro, acho que foi o primeiro encontro de ecologia para discutir temas ecológicos que teve. E a May estava envolvida, porque ela trabalhava na Gaia Foundation, na Inglaterra, e aí ela falou, eu vou fazer parte do festival, lá em Brasília, porque ia ter Rio e Brasília. Sim. Ela falou, você quer trazer o David para vocês fazerem o show dos drones, não sei o quê? Eu falei, pô, seria legal, né? Aí a gente convidou o David ver. Foi a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente. Isso foi em 92. Antes de eu fazer o Glissando Spirit, eu já estava fazendo isso. E aí, a partir daí eu fiquei em contato com o David Allen por carta durante vários anos. Ele estava morando nessa época já na Inglaterra, mas ele vinha. Ele é australiano, ficava indo e vinha. Até que um belo dia, depois desse show, numa das conversas eu falei, David, se você precisar de um guitarrista, eu estou disponível. Eu escrevi. A gente tinha uma conversa informal. Sim. Aí ele me respondeu, olha, eu já tô, a turnê agora eu tô com uma turnê que a gente vai fazer nos Estados Unidos, mas ela tá já fechada, assim, a gente tem um outro guitarrista, que era um guitarrista lá, nem fazia muito parte da Gong Family, mas a gente já está com ele, mas eu tô com a ideia de fazer uma Glissando Orquestra, um projeto com Glissando, e você vai ser a primeira pessoa que eu vou chamar, que eu vou contatar. E aí isso realmente passou uns anos, aconteceu um Gong Reunion, que a gente chamava, em Amsterdã, porque o Gong é assim, foi uma banda que, como é que chama? Não influenciou, que gerou várias outras bandas de artistas que ficaram famosos. Até o Sting tocou com eles. O Police foi formado num show do Gong. Certo. Era a banda o Police chamava, na verdade eles tinham uma banda chamada Strontium 90, não sei se você já ouviu falar disso. Não sabia. Eram os três do Police, o Sting, Andy Summers e o Copland, junto com o baixista do Gong. Era o projeto do baixista do Gong. Olha. Aí eles fizeram um show num dos Gong Reunion, só que depois se separaram, mas acharam que eles tinham uma química para fazer uma banda. Eles montaram o Police logo depois. Então o Gong fez essa reunião em 2006, aí o David falou, eu queria te convidar para você vir tocar com a gente e tal. E aí foi isso. Aí eu fui fazer esse show só tocando Glissando, a gente fez um set com 10 guitarristas, todos os guitarristas estavam no festival, se juntaram lá, subiram para fazer esse projeto. Aí logo depois eu tive uma proposta de um amigo aqui de São Paulo. Na verdade, em São Carlos, na Universidade de São Carlos, ia ter um super festival. E eles queriam trazer o David Allen e me propuseram de montar uma banda para acompanhar o David, para fazer uma versão tipo brasileira. E aí o David topou, vim fazer isso aqui.
Aí nós fizemos shows no Brasil em 2007. O David e eu com os meus amigos do Violeta e do Invisible, que é o Fred, o Gabriel, o pessoal que estava no Violeta naquela época, Certo. 2007. Aí nós fizemos esse show com o David. Aí logo depois, passou um tempo, o David me perguntou se eu teria interesse, se eu gostaria de se juntar na banda. Aí, Que demais, para né? uma turnê, né? Isso foi primeiro para uma turnê, mas aí a banda se solidificou. Isso foi em 2011. Então, a partir daí a banda se solidificou com essa formação. E agora você fica metade do tempo lá, metade aqui. Na verdade, assim, eu continuo fazendo isso aí, porque eu fico lá na Inglaterra, tenho um lugar, eu alugo, mas a gente não tem atividade o tempo todo, porque ninguém é de Londres. Cada um mora num lugar. Então a gente se junta, vai ter a turnê, a gente faz o planejamento sempre 2 anos na frente. Então a gente já tem programado até a turnê do ano que vem, até meio do ano que vem. Então a gente já sabe, esse período a gente vai gravar, esse período a gente vai fazer turnê. Então a gente vai para lá, se reúne, aí sai em turnê, ou vai pro estúdio. Então minha vida tá assim já faz uns, sei lá, desde 2016, quando a gente gravou o primeiro disco com essa formação. Certo. 2014 a gente ainda gravou com o David Allen antes dele falecer. Sim. Uhum. Depois de 2016 a gente acabou fazendo o primeiro disco. Então mas é interessante, tá sendo muito produtivo para mim, assim, tá fazendo esse trabalho e aprendendo bastante coisa, né? Muita Que coisa. bacana, que legal. E Fábio, deixa eu perguntar um negócio. Há uns 10 anos, de uns 10 anos para cá, mais ou menos, eu tenho observado que novas bandas, né, de uma geração bem diferente da sua, né, têm abraçado aí a psicodelia, né? E aí a gente pode falar uma série de artistas independentes, grupos, artistas solos e tudo mais, né? Próximo Bulgarins. Bulgarins, eu acho que a gente pode falar. Bom, tinha falado do Emma Stone também, tem aquela menina lá de Vitória, lá, My Magical Glowing Lens também. Ah, sim, eu conheci também. O retrato que ele está Sim, falando. como é que você vê esse reflorescimento da psicodelia aqui no Brasil, assim? Não só no Brasil, no mundo, né? Eu acho que, então, para mim também tem um pouco daquela que eu falei logo no começo. Eu acho que a psicodelia, ela é mais atemporal, ela é um reflexo, é uma resposta, talvez, do jovem, assim, que está começando a descobrir os seus caminhos. Então eu acho que aí a música psicodélica, ela, como arte psicodélica, que você tem uma liberdade, eu acho que ela acaba te levando por esse caminho. Então eu acho que sempre, se você fala que você é psicodélico, você sempre vai ser jovem, entre aspas, entendeu? Uhum. Então eu acho que... Agora, por que tem esse surgimento aqui no Brasil, no mundo? Eu acho que é porque... O que pode ser exatamente? Qual é a razão? Talvez as pessoas cansaram um pouco do mainstream dessas bandas e você... Hoje em dia existe talvez uma facilidade para você promover sua música. Quer dizer, é mais difícil porque é muito fácil promover, né? Quer dizer, você tem muita gente você também, faz no seu quarto e põe na internet na mesma hora. Tem muita gente, mas por outro lado você tem essa liberdade. Eu acho que hoje como você tem acesso a tudo, todo o universo, todo um repertório de tudo, de sons, de tudo que existe no mundo, eu acho que isso acaba traduzindo um pouco pela psicodelia, o fato de você fazer conexões inusitadas em diversas áreas. Eu acho que você pode chamar isso de psicodélico, né? Coisas que abrem um pouco a sua mente para um outro estado de consciência. Então, eu não sei, eu acho que talvez esse seja um dos fatos de você poder ser psicodélico, entendeu? Você poder ser surrealista, inventar conexões. Eu acho que também tem o fato de que, falei, né, sem querer ser repetitivo, mas que antes as coisas eram muito nichadas. Eu acho que nos últimos anos tem sido quebrado. Isso, também, eu acredito nisso também. Hoje em dia, jazz, por exemplo. Jazz é uma coisa que jazz é uma coisa que tá por fora, mas ao mesmo tempo você de repente tem uma banda que está fazendo tem um elemento de jazz aqui que ela mesma nem foi lá ouvir o Thelonious Monk, por exemplo. Ela só captou isso no ar e colocou, isso é jazz.
E tem uma outra coisa que eu acho que a facilidade de informação também está chegando, mais coisas aqui. Eu acho que essa quebra de preconceito fez com que as pessoas ouvissem até algumas coisas brasileiras mesmo. De assim, repente, sabe, redescobre algum artista, vê a influência, vai atrás. Eu acho que... Você falou do Bogarins, aquele show que você foi ver, eles estavam tocando um trabalho do Milton, do Clube da Esquina. Eles têm um show só com músicas do Clube da Esquina. Eu vi, esse é muito bom. Então, o Clube da Esquina, por exemplo. É psicodélico, né? Psicodélico, é um disco psicodélico. Exatamente, que agora está sendo redescoberto lá fora também. Sim. Na verdade, a Inglaterra nunca parou, né? Sempre tem banda, sei lá, nos anos 90, quando a gente falava muito, tinha o Decor lá, por exemplo, que era uma banda psicodélica, assim. Tem duas coisas que nunca saiu da alma ali da Inglaterra, que é a cultura mod, por um lado, e a cultura psicodélica, que a estética inglesa é psicodélica por natureza, né? Então, é verdade. eu acho que... A cultura inglesa é assim, é verdade. Teve um renascimento ali, A gente teve talvez um momento aqui no Brasil, talvez, porque a MTV dominou os anos 90. Sim. E essas bandas inglesas quase não chegaram no Brasil. Poucas, né? Na época era mais uma cena americana. Então muitas bandas inglesas que estavam surgindo nessa época, Kula Shaker, por exemplo, que é um... Kula Shaker era uma banda psicodélica, entre aspas, né? Mas é legal, eu gosto. Gosto muito deles. Eles lançaram um disco novo agora, você viu? O 2.0? Não, tem lançaram um outro que eu esqueci, não lançaram agora 2 meses agora. É engraçado que tem gente, até lá fora tem um pouco de resistência com o Shaker. Mas é porque ele era um cara bem relacionado, vocalista, era filho de uma atriz super famosa, tem uma história. E aí tinha uma questão, como você pode falar da miséria, da pobreza humana sendo você um milionário? Pois é. Sei lá se é essa a real história. Mas na verdade, o que eu li, a gente conhece porque o nosso engenheiro de som é o engenheiro do Kula Shaker, do Gong. Ele, na verdade, ele cresceu, o pai dele era muito mais velho que a mãe, era assim, tipo 50 anos mais velho que a mãe, 40 anos mais velho que a mãe. Era uma diferença muito grande. E a mãe dele logo foi para a cultura indiana, virou vegetariano. Logo no começo, não é que ele foi na moda, no modismo, eu toco música psicodélica. Não, ele já tinha isso da mãe. Da casa. Então, não sei, é relativo isso aí. Mas eu gosto que ele diz tem Tátil, tem aquelas músicas. É o primeiro, é muito bom, é um disco legal. Eu vi um disco, era um show que até fui curioso no Reading Festival deles. Você foi no show? Fui. E esse show foi uma música, tem um momento muito legal. Porque eu não sei o que exatamente aconteceu, era alguma banda grande que ia fechar, e por um erro que aconteceu, começaram a estourar uns fogos de artifício no show do Kula Shaker. E eles tocavam e olhavam para cima, tipo, o que está acontecendo? Beleza. Logo depois caiu uma chuva torrencial, assim, e nesse momento um olhou para o outro e, assim, espontaneamente começaram a tocar Rain dos Beatles e tocaram a música inteira. Foi muito legal. Muito legal isso. Que legal, que bacana. Eu gosto muito dessa banda. Eu gosto. Eles não é uma banda assim que tem nenhuma originalidade, mas é gostoso de ouvir. Muito som que é assim, né? Você ouve porque é legal. Eu gosto também. É bom ouvir porque é legal. Sem grandes... E depois também tem aquele selo Fuzz Club, que também tem um monte de coisa que mistura com psicodelia, né? Que fala com o pessoal mais jovem. Também acho que... A verdade é que a psicodelia nunca parou de existir. Porque era a expressão do jovem, a expressão de quem está começando a descobrir musicalmente, ou o que seja. Então, eu acho que por isso que sempre... E realmente é onde saem as sementes das coisas legais, né? Isso é verdade. Sim. Os Beatles, o exemplo está aí, né? Dos Beatles, que é a banda psicodélica por excelência. Se tivesse que eleger um artista, o grande artista psicodélico, seria quem? O Syd Barrett, talvez. Syd Barrett, outro dia a gente teve uma discussão assim, tipo... Ficou dividindo Syd Barrett e Jimi Hendrix também. O Hendrix. Que o Hendrix, ele tem uma outra pegada. Tem outra pegada, ele caiu no mundo, ele caiu na ondas psicodélicas. Pela Inglaterra, inclusive. Sim. Tá lá. E já meio para encerrar aqui, Fábio, quais são os projetos para o futuro? O que vem por aí? Violeta, Gong, você? Olha, então, agora está num período engraçado. Bom, eu tenho com o Gong uma série de coisas. A gente gravou 2 discos de estúdio recentemente e a gente tem um terceiro. A gente está fazendo tipo uma trilogia. Isso aí é para o ano que vem, para 2025 a gente deve fazer. Então, até 2026 eu tenho esse Gong para terminar esses discos e turnê. Então, daqui 2 anos e meio, 3 anos.
O Violeta eu considero que a gente fez, tem a primeira fase da banda dos anos 80, depois teve esse meio, depois tem uma segunda fase progressiva da banda, que gravou 3 discos legais também, são uma outra coisa, mas ainda é a banda. Depois tem o retorno do Violeta, que a gente fez um show, que foi o que você viu, e a gente tocou. Hoje, a gente está sentindo que está tendo, não é que uma resistência, mas tem talvez o foco esteja em outros tipos de música aqui no Brasil, porque o Violeta é uma banda do Brasil, né? Então, a menos que a gente vá tocar num lugar que a gente nunca foi, num, sei lá, Recife, ou sei lá, algum lugar que... O Violeta sempre tocou mais na região sul, sudeste. Eu acho difícil o Violeta tocar muito em São Paulo. Pode fazer um show, eventualmente, assim, para... um show memória, assim, para tocar o repertório antigo, porque é o que as pessoas sempre vão querer ouvir. Agora... Eu, Ângelo, Cláudio, nós somos amigos assim há muito tempo. A gente ensaia toda semana. Porque a gente vai lá, toca, depois vai comer uma pizza, sei lá. A gente quer se encontrar pela amizade, então a gente continua fazendo isso. Então a gente vai lá, nós estamos nos últimos ensaios que a gente fez agora, as semanas passadas, a gente chegou lá e tocou ideias do nada, assim, tipo como era no começo. Improvisa um negócio aqui, um tema, tá? Então a gente tá fazendo essa brincadeira só por um exercício. Se isso vai virar alguma música, pode ser que sempre a gente acaba fazendo uma música, mas eu não tenho um plano de álbum ainda por enquanto. Certo. Agora, o que eu estou mais focado nesse momento é fazer, eu fiz um disco solo em 2022, que quem participa é o meu filho, toca baixo, e o filho do Giuseppe, do Voluntários, toca bateria. Não, do Barella, do Giuseppe, que é o outro guitarrista, o Felipe. Toca bateria. Eles têm uma banda junto chamada Stratus Luna. Então eu roubei os dois lá e fiz um disco solo. E eu tô com a ideia de fazer um próximo disco, que eu preciso ter um disco sempre com o Gong. A gente vende muita merchandising nos shows. E o público compra os discos do Gong e quer comprar os discos dos integrantes. Então a gente tem. Então eu estou trabalhando num próximo disco. Talvez o Cláudio vai tocar bateria. Na verdade, eu estou fazendo já com ele as músicas. Então, assim, eu tô com esses projetos. Então, para mim, o meu maior foco agora é o Gong, um monte de show. A gente vai sair numa turnê de 60 shows agora semana que vem. Quer dizer, não é semana que vem, a semana é alguns shows, mas vai começar mesmo em setembro. Tem 60 shows na sequência, aí é bastante. Aí depois eu volto, vou tentar terminar o solo. Você volta quando, Brasil? Em dezembro. Não, eu volto antes, mas eu vou... Mas definitivamente assim, normalmente eu faço um esquema assim, de final de fevereiro até dezembro, é o que quando acontece as coisas na Inglaterra, até final de novembro. Só que nesse meio termo sempre tem umas brechas de um mês, aí eu volto. Tá. Porque... Mas tipo, janeiro é o mesmo sossegado pra você? Dezembro, janeiro eu fico aqui normalmente. Porque lá tá alguma coisa. Não, já tô, eu nosso show, vou marcar. Não, porque lá janeiro e fevereiro é muito frio, lá não acontece muito. Então não, vamos fazer. Vou fazer, Nós fizemos nessa época, não foi em fevereiro que a gente Sabe fez? que eu não sei, eu sou péssimo de saber quando a gente fez. Eu acho que foi em fevereiro. Eu tô falando sério, eu vou armar isso, ó. Compromisso que firmando aqui. Legal. Que é uma coisa assim, que aquilo foi uma coisa muito assim, a gente tem que fazer. Provavelmente eu vou estar com esse solo aí, vai ser legal. A gente tem que fazer isso, assim, é uma coisa que é um sonho meu. Mas foi legal, aquele show foi legal também. Mas a gente tem que fazer legal. Fazer mais organizado, né? Não, lá é legal, o teatro é super legal, o Centro da Terra é um espaço super legal. Mas pra gente ter mais divulgação, a gente vai fazer. Depois a gente vai conversar. Quando voltar, a gente vai conversar melhor disso. Legal. Joia, bacana. Maravilha. Alguma pergunta mais? Sim, eu queria saber uma coisa, que você toca cítara também, né? Não. Eu comprei uma cítara lá atrás, acho que na época da Violeta mesmo, eu comprei uma cítara, acho que em 85, 86. Na verdade, tinha um cara que eu fazia Raja Yoga, fazia uma meditação yoga. E o cara, um dos discípulos lá do centro, ele ia para a Índia para fazer os retiros dele, e aí ele vinha com alguma coisa para ajudar a pagar, né? Aí ele falou, traz uma cítara para mim então. Ele fazia isso, né? Aí eu comprei essa cítara. Aí eu passei um dia afinando. Aí eu entendi que para você tocar um instrumento desse tipo, você precisa estar muito imerso na cultura, né? Você precisa você precisa ter aquela filosofia da música indiana, porque a música indiana é aquela história.
6 horas de música, são esses rituais, não é uma coisa que você... Tudo bem, você tocar a música, a cítara, para ter um efeito no disco, é uma coisa. Eu vou lá e faço, que nem o George Harrison. Sim. Apesar que o Harrison aprendeu direito. Ele aprendeu direito. Mas para fazer um efeito de citar lá no... Eu fiz vários nos discos que eu gravei, né? Mas assim, para você tocar mesmo, você precisa estar imerso na cultura. Ser indiano ou estar imerso naquela cultura. Porque é que nem tábua, tipo, acho que você tem que nascer lá para tocar tábua direito, sabe? Aí eu acabei me desfazendo da cítara, mas aí eu fiquei só... Agora eu tô tentando diminuir as minhas coisas. Eu não tenho muito, assim, mas eu tenho uma guitarra pro glissando. Você tem uma cítara? Eu tenho. Mas de verdade ou ele... Não, de verdade. A primeira vez que fui para Inglaterra, eu comprei, em 95. Voltei, liguei pro Marcano, falei, Marcano, comprei uma cítara. Ele me deu uma bronca. Como você comprou uma cítara? Você sabe como comprar uma boa cítara? Tem um monte de coisa que é cítara de turista. É verdade, tem isso. Eu não sabia, não, traz o que eu quero ver. Eu olhei, ele pegou, não, sua cítara é boa, tá bom. Tá bom. Eu fiz umas aulas com ele, mas era muito engraçado. Porque o Marcano, ele me ensinava assim, tchau! Isso aí. Eu falava sempre terminado, tchau! Acabou. Tá bom. Obrigado. Mas assim, legal. Ele tocava muito bem, cara. E assim, é isso que você falou. A gente toca como um guitarrista tocando cítara. Você toca a cítara pra tirar o som, mas não pra tocar, né? Sim. Mas é legal. É válido também, né? Pois é. Quando você pega a maioria desses discos de música inglesa que a gente ouve, porque tem uma regra, até não sei se eu comentei com você lá na Inglaterra, a gente fala assim... para uma banda de rock existir, não pode ter mais do que 2 músicos. Os outros têm que ser intuitivos, né? Tem que ser... Se tiver um músico, tá bom, porque já consegue organizar, mas não pode ter muito, senão sai do controle da espontaneidade. Então, a maioria dos discos que a gente conhece, os músicos não tocam, eles vão lá no estúdio, experimentam e tira o som. Essa é uma das grandes diferenças da música inglesa. Exatamente. Também, que faz diferencial, né? Que faz diferencial, porque a diferença não está na nota que você toca, mas está na articulação de você tocar uma certa nota. Sim. Que faz muita diferença isso. Você pode tocar mesmo dum, 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 mas aí se você tocar um dum, 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 um pouquinho diferente, que você não percebe isso musicalmente, mas é aí que está esse... É o feeling, né? É o feeling da coisa. Bacana. Para encerrar aqui, slogan novo... Psicodelia acima de tudo, Macunaíma acima de todos. Muito bom. Gente, Fábio, muitíssimo obrigado por você ter vindo. Aí. A gente agradece demais sua presença. Zé, mais uma vez, muito obrigado. Pois o problema é que com o Fábio eu poderia passar um dia conversando aqui. Tem muita coisa para falar. Não, e assim, não há uma vez que eu não encontro o Fábio que eu não aprendo alguma coisa. É sempre um prazer estar do seu lado, Fábio. Olha, você se ferrou porque esse show vai acontecer. Não, vamos fazer isso, definitivamente. Joia, bacana. Legal, aplauso. Obrigado.